Ana acordou naquela manhã de outono em Lisboa com um pressentimento ruim, mas nada preparara para o que viria. Ao entrar no escritório da empresa de advocacia onde trabalhava há 10 anos, o ar estava carregado de tensão e o chefe, um homem conservador de meia-idade chamado Sr. Oliveira, a chamou para uma reunião imediata. Ana, recebemos queixas anônimas sobre sua vida pessoal que não condizem com os valores da firma, disse ele friamente, sem rodeios, enquanto lhe entregava a carta de demissão por conduta inadequada, revelando que alguém havia espalhado rumores sobre sua orientação sexual. O choque a deixou sem palavras. Após uma década de dedicação, promoções e casos ganhos, tudo ruía por causa de quem ela amava. Caminhando para a saída com as pernas trêmulas, a recepcionista, uma mulher idosa e simpática chamada Dona Rosa, aproximou-se discretamente e sussurrou: "Espere, querida, isto é para você", entregando-lhe uma caixa velha e empoeirada que, segundo ela, fora deixada por um antigo sócio da firma anos atrás, com instruções para ser entregue apenas em caso de injustiça flagrante. Ana pegou a caixa sem entender, mas ao abri-la em casa, encontrou documentos antigos, cartas e um diário que revelavam segredos sombrios sobre a própria firma, corrupção, subornos e até discriminação sistemática contra minorias, incluindo um caso semelhante ao dela há anos. Seu coração acelerou. Seria aquilo uma arma para contra-atacar ou apenas mais uma armadilha? Maria, sua companheira há 5 anos, chegou do trabalho e viu a bagunça de papéis espalhados na mesa da sala. "O que aconteceu, amor?", perguntou ela, preocupada, ao notar as lágrimas nos olhos de Ana. Elas se conheceram em uma conferência jurídica em Porto, onde Maria trabalhava como professora universitária, e desde então construíram uma vida discreta, evitando olhares curiosos em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas conservadoras. Ana contou tudo, da demissão à caixa misteriosa, e Maria, sempre a mais racional das duas, sugeriu analisar os documentos com calma. Mas o peso da humilhação já corroía Ana por dentro. Ela se questionava se valia a pena esconder quem era por tanto tempo, sacrificando sua autenticidade pela carreira. Naquela noite, deitada ao lado de Maria, Ana não conseguia dormir, revivendo as reuniões onde fingia ser solteira, as festas de família onde mentia sobre amigos e o medo constante de ser descoberta. A caixa, no entanto, acendia uma faísca de esperança. Talvez fosse o momento de lutar, mas a que custo? No dia seguinte, Ana decidiu investigar mais. Marcou um encontro com um antigo colega, Tiago, que havia deixado a firma há anos sob circunstâncias suspeitas. Eles se encontraram em um café no bairro Alto, onde o barulho das conversas abafava sua discussão. Tiago, um homem gay que nunca escondera sua orientação, riu amargamente ao ouvir a história. "Eles fizeram o mesmo comigo, Ana. Aquela firma é podre por dentro. O Sr. Oliveira encobre tudo para manter a imagem imaculada." Ele confirmou que os documentos na caixa pareciam autênticos, vindos de um sócio falecido que tentara expor a corrupção antes de morrer em um acidente suspeito. Ana sentiu um frio na espinha. Estaria ela se metendo em algo maior do que uma simples demissão? Voltando para casa, compartilhou as novidades com Maria, que expressou medo. "E se isso nos colocar em perigo? Temos uma vida boa aqui, mesmo que discreta." Mas Ana, impulsionada pela raiva, decidiu prosseguir. Ela começou a digitalizar os documentos, planejando contatar um jornalista investigativo. No entanto, o primeiro conflito surgiu quando sua mãe, Dona Isabel, ligou inesperadamente. "Filha, ouvi boatos no bairro. É verdade que você foi demitida? E quem é essa Maria que vive com você?" Ana gelou. Os rumores já haviam chegado à família conservadora em Sintra, onde cresceu sob olhares rígidos da igreja local. Ela negou tudo, mas o peso da mentira a sufocava. Maria, ao lado, segurou sua mão, mas Ana se afastou, irritada. "Por que temos que esconder? Estou cansada disso." A discussão escalou, revelando fissuras no relacionamento. Maria, vinda de uma família mais liberal no Algarve, queria assumir publicamente, mas Ana temia a rejeição total. Naquela semana, Ana mergulhou nos documentos, descobrindo e-mails antigos que provavam discriminação não só contra ela, mas contra outros funcionários LGBTQ+. O diário do sócio falecido narrava tentativas frustradas de mudança interna, culminando em sua demissão forçada. Ana se identificava profundamente. Quantas vezes ela ignorara comentários homofóbicos no trabalho para manter a paz?
Agora, com a caixa como prova, ela via uma oportunidade de justiça, mas o medo de retaliação a paralisava. Uma noite, sozinha enquanto Maria lecionava, Ana chorou, questionando suas escolhas. Valerá a pena arriscar tudo por verdade? Os dias seguintes foram um turbilhão para Ana. Ela marcou uma reunião com um advogado independente em Lisboa, levando cópias dos documentos da Caixa. O homem, um profissional experiente chamado Dr. Mendes, examinou os papéis com atenção e confirmou: "Isso é dinamite, Ana. Pode derrubar a firma inteira se for a público." Mas ele alertou sobre os riscos, processos por difamação, perda de privacidade e possivelmente ameaças. Ana saiu do escritório dividida, a vingança soava doce, mas o preço poderia ser alto demais. Em casa, Maria esperava com o jantar pronto, tentando reconfortá-la. "Vamos pensar juntas, amor. Não tome decisões impulsivas." Elas conversaram até altas horas, relembrando momentos felizes, viagens para o Douro, noites em casa assistindo filmes, o apoio mútuo em tempos difíceis. No entanto, a demissão trouxera à tona inseguranças profundas. Ana confessou: "Sinto que falhei com nós duas, escondendo-nos por tanto tempo." Maria, com lágrimas, admitiu seu próprio medo: "Eu também me sinto presa, mas amo você demais para arriscar perdê-la." O conflito interno de Ana se intensificava. Ela amava Maria, mas a sociedade portuguesa, com suas raízes católicas e expectativas tradicionais, a fazia questionar se o amor delas valia o isolamento. No fim de semana, elas visitaram a família de Ana em Sintra. Dona Isabel, uma viúva devota, recebeu-as com olhares desconfiados. Durante o almoço, o irmão de Ana, Pedro, um engenheiro casado com filhos, comentou casualmente: "Ouvi que você perdeu o emprego, mana. Foi por causa daquela amiga?" A palavra amiga soou como uma acusação e Ana engoliu em seco, negando. Mas Maria, cansada das mentiras, interveio: "Somos mais que amigas, Senhora Isabel. Somos um casal." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Isabel explodiu: "Isso é contra Deus. Como ousa trazer isso para minha casa?" Pedro apoiou a mãe, argumentando sobre valores familiares. Ana defendeu Maria, mas o dano estava feito. Elas saíram dali com o coração partido e Dona Isabel gritou: "Não volta enquanto não mudar." No carro de volta para Lisboa, Ana chorava: "Porque eles não entendem? Eu sou a mesma filha de sempre." Maria a consolou, mas internamente questionava se valia persistir em um relacionamento que causava tanta dor. Nos dias que se seguiram, Ana continuou investigando. Contatou o jornalista, um homem chamado Rui do Jornal Público, que se interessou pelos documentos. "Isso pode ser uma grande história de discriminação em Portugal", disse ele. Mas ao compartilhar mais, Ana descobriu uma traição. Tiago, o ex-colega, havia sido o delator anónimo que a expusera na firma. Confrontando-o por telefone, ele admitiu: "Fiz isso por ciúmes, Ana. Você subia enquanto eu era discriminada abertamente." A revelação a abalou. Até mesmo na comunidade LGBTQ+, havia inveja e traição. Maria, ao saber, enfureceu-se: "Não confia em ninguém mais. Vamos nos proteger." Mas Ana via aquilo como um sinal para prosseguir sozinha, temendo envolver Maria mais. O conflito moral pesava. Expor a firma significaria arriscar sua reputação, mas calar-se seria trair a si mesma e outros como ela. Uma noite, após uma discussão acalorada, Maria propôs: "Talvez devamos nos separar temporariamente, até as coisas acalmarem." Ana recusou, mas a semente da dúvida foi plantada. Ela começou a frequentar um grupo de apoio LGBTQ+, em Lisboa, onde ouviu histórias semelhantes de rejeição familiar e discriminação no trabalho. Uma mulher, Sofia, compartilhou sua jornada de aceitação, inspirando Ana a refletir sobre suas escolhas. "O amor verdadeiro exige coragem", disse Sofia. Ana voltou para casa determinada, mas encontrou Maria embalando malas. "Preciso de espaço, Ana. Essa pressão está nos destruindo." O coração de Ana se partiu. A demissão não só custara seu emprego, mas ameaçava seu amor. Ela implorou para Maria ficar, prometendo lutar juntas. Relutante, Maria concordou, mas a tensão permaneceu.
Ana decidiu prosseguir com o jornalista, enviando os documentos. Dias depois, Rui confirmou: vamos publicar, mas prepare-se para o backlash. Ana sentiu um misto de empolgação e terror, estava prestes a pagar o preço pela verdade. A publicação da matéria no Público explodiu como uma bomba. O artigo detalhava a corrupção na firma de advocacia, incluindo casos de discriminação contra funcionários LGBTQ+, com Ana citada anonimamente como vítima recente. Lisboa fervilhava com o escândalo, redes sociais debatiam e a firma emitiu um comunicado negando tudo, ameaçando processos. Ana, assistindo de casa, tremia de ansiedade. Maria abraçou: você foi corajosa, amor. Agora aguentamos juntas. Mas o backlash veio rápido. Dona Isabel ligou furiosa: você destruiu nossa família. Os vizinhos estão falando. Pedro cortou contato, dizendo que não queria essa vergonha perto dos filhos. Ana sentiu a rejeição como uma facada, a família, pilar de sua vida, ruía por causa de sua orientação. No grupo de apoio, Sofia encorajou: eles podem mudar com o tempo. Foca em você. Mas internamente, Ana debatia: fora certo expor tudo, sabendo o custo familiar? A firma contra-atacou, enviando uma intimação para Ana, acusando-a de roubo de documentos. O Sr. Oliveira, em entrevistas, pintava-a como vingativa e instável. Amigos de longa data se afastaram, temendo associação. Até Maria enfrentou problemas. Na universidade, colegas conservadores questionavam sua influência sobre alunos. Estão-me vigiando, confidenciou Maria, preocupada. Ana se culpava: eu causei isso. Devia ter ficado quieta. Mas Maria rebateu: não, amor. A culpa é da sociedade que nos força a esconder. O conflito social se aprofundava. Em Portugal, apesar de leis progressistas como o casamento igualitário desde 2010, o preconceito persistia em camadas conservadoras, especialmente em famílias tradicionais. Ana recebeu mensagens de ódio online, anônimas e cruéis, questionando sua moralidade. Uma noite, um tijolo foi jogado na janela de seu apartamento, com uma nota: saiam daqui, pervertidas. O medo as consumiu. Elas chamaram a polícia, mas o oficial, simpático mas cético, disse: é comum em casos assim. Cuidado. Ana questionava suas decisões. Valerá lutar contra o sistema se o preço for a segurança? Maria sugeriu mudarem para o Porto, onde o ambiente era mais liberal, mas Ana recusou: não fugirei. A tensão no relacionamento crescia, discussões sobre o futuro viravam brigas. Você me arrastou para isso, acusou Maria uma vez. Ana retrucou: eu lutei por nós. Mas no fundo, ambas sabiam que o amor estava sendo testado. Ana decidiu processar a firma por discriminação, contratando o Dr. Mendes. O processo começou com depoimentos exaustivos. Tiago, chamado como testemunha, admitiu sua traição publicamente, pedindo perdão. Fui covarde, disse ele. Ana o perdoou relutantemente, vendo nele um reflexo de suas próprias fraquezas. Durante o julgamento, revelações chocantes surgiram. O sócio falecido fora silenciado intencionalmente e a caixa era sua herança de justiça. A mídia cobria tudo, transformando Ana em símbolo involuntário de luta LGBTQ+. Mas o estresse cobrava seu preço. Ana sofria de insônia e Maria de ansiedade. Uma visita surpresa de Dona Isabel mudou o rumo. A mãe, após ler o artigo, apareceu à porta. Filha, eu errei. Vi o quanto você sofreu. Elas conversaram por horas, com Dona Isabel admitindo seu preconceito enraizado na educação religiosa. Quero entender, disse ela. Ana chorou de alívio, mas Pedro permanecia distante. O reencontro trouxe esperança, mas também questionamentos. Pode o amor familiar superar dogmas? Com o processo avançando, Ana enfrentou o Sr. Oliveira no tribunal. Ele a acusou de manipulação, mas as provas da caixa o desmascararam. A firma ofereceu um acordo, compensação financeira e retratação pública. Ana aceitou, mas insistiu em mudanças internas contra a discriminação. Vitória amarga, ela ganhou justiça, mas perdeu inocência.
Maria, ao seu lado, sussurrou: estou orgulhosa. Mas o dano emocional persistia, forçando-as a reconstruir. Após o acordo, a vida de Ana e Maria parecia se estabilizar, mas as cicatrizes profundas emergiam. Ana encontrou um novo emprego em uma firma progressista em Lisboa, onde sua orientação era aceita abertamente. No entanto, o trauma da demissão a fazia hesitar em se abrir com colegas. E se acontecer de novo, confidenciava a Maria. Esta, por sua vez, enfrentava boicotes sutis na universidade, com alunos conservadores evitando suas aulas. Sinto que paguei pelo seu ativismo, desabafou Maria uma noite, gerando uma discussão acalorada. Ana se defendeu: fiz por todas nós. Mas internamente, questionava se suas escolhas egoístas haviam custado o equilíbrio do relacionamento. A pressão social continuava. Em eventos familiares, Dona Isabel tentava reconciliar, mas Pedro recusava convites, alegando conflitos morais. Ana visitou sozinho, implorando: somos família, Pedro. Aceite-me como sou. Ele rebateu: e os meus filhos? Como explico isso? A rejeição o feriu profundamente, destacando Malta Noce, priorizar a família ou a autenticidade? No grupo de apoio, Ana encontrou solidariedade, mas também histórias de rompimentos irreversíveis, fazendo-a refletir sobre o preço da visibilidade. Uma traição inesperada veio de Rui, o jornalista. Ele publicou uma sequência sensacionalista revelando detalhes pessoais de Ana sem permissão, incluindo fotos antigas com Maria. Para vender mais, justificou ele quando confrontado. Ana se sentiu violada, você usou minha dor para lucro. O escândalo renovado trouxe mais ódio online, forçando-as a privatizar perfis. Maria, furiosa, culpou Ana: você confiou demais. Agora estamos expostas. A discussão escalou para uma separação temporária. Maria foi para o Algarve, ficando com amigos. Sozinha, Ana afundou em depressão, questionando todas as decisões. Valer expor a firma se custar a seu amor? Dias viraram semanas. Ana mergulhou no trabalho, mas o vazio persistia. Uma carta de Maria chegou: preciso de tempo para processar. Amo você, mas a dor é grande. Ana respondeu, pedindo perdão pelas consequências. O conflito interno a consumia, fora certo sacrificar tudo pela justiça? Uma reviravolta veio quando Dona Isabel interveio, viajando para o Algarve para falar com Maria. Minha filha precisa de você, disse ela. Maria, tocada, retornou a Lisboa. Elas se reconciliaram em uma conversa honesta. Vamos reconstruir, mas com limites, propôs Maria. Ana concordou, reconhecendo seus erros. No entanto, um novo desafio surgiu. A firma antiga, apesar do acordo, espalhava rumores para descredibilizá-la no mercado jurídico. Ana debateu denunciar novamente, mas Maria dissuadiu: chega de lutas. Foca em nós. A escolha foi dolorosa. Ana optou pelo silêncio, priorizando o relacionamento sobre mais confrontos. Mas isso a fazia-se sentir covarde. Em uma viagem para o Minho, elas refletiram sobre o futuro. Queremos filhos? Perguntou Maria. Ana hesitou. Com essa sociedade? Seria justo? O debate revelou medos profundos sobre criar uma família não tradicional em Portugal. Elas decidiram consultar um terapeuta de casais LGBTQ+, onde desenterraram traumas. Ana, da infância repressora, Maria, de relacionamentos passados falhados. A terapia ajudou, mas o processo era lento. Uma noite, Ana encontrou uma carta antiga na caixa do sócio falecido para sua própria parceira, expressando arrependimento por não lutar mais cedo. Inspirada, Ana organizou um evento de conscientização em Lisboa, convidando Sofia e outros. Maria apoiou, mas com reservas. O evento foi um sucesso, conectando pessoas, mas atraiu protestos conservadores. Ana enfrentou um manifestante: por que nos odeia? Ele respondeu: é contra a natureza. O confronto a abalou, mas reforçou sua determinação. Voltando para casa, Maria disse: você mudou vidas, inclusive a minha. Mas o custo emocional era visível, ambas pagavam com noites insones e ansiedade.
Com o tempo, Ana e Maria fortaleceram seu laço, mas os ecos do passado persistiam. Ana ascendeu no novo emprego, tornando-se referência em direitos LGBTQ+, mas rejeitava holofotes para preservar a privacidade. Maria publicou um artigo acadêmico sobre discriminação, usando sua experiência como base, ganhando reconhecimento. Dona Isabel, aos poucos, integrou-se mais, até convidando-as para missas inclusivas em uma igreja progressista de Lisboa. Pedro, no entanto, manteve distância, enviando apenas mensagens frias em aniversários. Ana tentava não se magoar, mas o rompimento familiar era uma ferida aberta. Talvez um dia ele mude, dizia Maria, otimista. Mas Ana duvidava, pode o tempo curar preconceitos enraizados? Um ano após a demissão, uma oferta inesperada veio. A firma antiga, sob nova direção após o escândalo, convidou Ana de volta como consultora de diversidade. Ela riu da ironia. Agora me querem? Após debater com Maria, recusou. Não volto para quem me quebrou. A decisão trouxe closure, mas também questionamentos éticos. Perdoar ou manter distância? Elas adotaram um cão, simbolizando um novo começo, e planejaram uma viagem para os Açores, buscando paz. Lá, em paisagens vulcânicas, confessaram medos restantes. E se a sociedade nunca mudar? Perguntou Ana. Maria respondeu, mudamos nós, e isso inspira outros. De volta, uma surpresa, Pedro apareceu à porta com os sobrinhos. Quer que eles conheçam as tias, disse ele, emocionado. A reconciliação foi cautelosa, mas genuína. Pedro admitiu ter lido sobre o tema e questionado suas crenças. Errei, mana. Ana chorou, abraçando-o. A família, enfim, se unia. Mas o caminho fora árduo, cheio de perdas. Tiago, redimido, tornou-se amigo, e Sofia, mentora. Ana refletia sobre as escolhas. Cada decisão custara algo, carreira, privacidade, relacionamentos, mas trouxera crescimento. O amor com Maria florescera mais forte, provando resiliência. No entanto, em momentos quietos, Ana ponderava as controvérsias. Fora certo expor segredos alheios pela justiça própria? A sociedade portuguesa evoluía, com mais visibilidade LGBTQ+, mas desafios persistiam. Ana e Maria engajaram-se em ativismo sutil, ajudando outros. O final da jornada não era perfeito, mas autêntico. Elas caminhavam pelas ruas de Lisboa de mãos dadas, desafiando olhares, pagando o preço da liberdade. Mas será que sacrificar tudo pela autenticidade sempre vale a pena, ou às vezes o silêncio é a verdadeira coragem?